simpósio de inovação internacional online, e isso com certeza já traz, né, a vanguarda desse tipo de evento. E aí, como nós conseguimos perceber que nós teríamos aí um bom período, né, em que as pessoas não conseguiriam ir aos eventos, né, de forma presencial, nós acabamos numa reunião aí com o professor Wanderson, né, que é o grande organizador aí da semana da EAD, nós acabamos por puxar, né, esse evento para dentro da semana do EAD, já que a proposta era ser todo online, né, e aí nós antecipamos então. E aí é uma série, né, de conjunções, né, a gente sempre brinca que o universo conspira, né, e aí dentro dessa proposta nós tivemos o professor Renan, que veio trabalhar aqui com a gente no departamento de pesquisa, né, que eu coordeno, e o professor Renan, então, nos auxiliou bastante, né, com as atividades e também com os convites, né. Hoje nós teremos aí a honra de ter uma palestra da doutora Celi, né, que muito nos honra com a sua presença, com o seu apoio a esse evento. Seja bem-vindo, doutora Celi, e a casa vai ser sua sempre, tá bom? Desde já a gente agradece muito aí a sua presença nesse nosso evento. Só para vocês terem uma ideia, o evento, o Sinov, ele tem uma característica muito interessante, que é de sempre tentar promover as apresentações, tanto na forma de tempo real, como também com apresentações gravadas. Então, depois, quem quiser acessar algumas apresentações gravadas, elas já subiram, né, estão no nosso canal do YouTube, né, do Sexto Sinov, e amanhã também nós teremos apresentações em tempo real. Então, é só acompanhar o site, né, da Semana da EAD, você vai poder ver os canais do YouTube e também os canais do Google Meet, né, as salas do Google Meet, para, se você quiser acompanhar algumas apresentações, tá bom? Eu gostaria de agradecer a todos pelo apoio, o professor Wanderson, que nos recebeu dentro da Semana do EAD, a toda a equipe dele, eu estendo meus agradecimentos, também, obviamente, né, ao nosso magnífico reitor, professor Stefano, que sempre apoia as iniciativas da pesquisa, e é uma pessoa que acredita na ciência, e a gente precisa cada vez mais de pessoas que acreditam no trabalho acadêmico, que acreditam na ciência. Vou passar agora para o professor Renan, deixo o meu abraço aqui a todos, né, tem que ser virtual, né, nesse período que a gente está vivendo, infelizmente, e agradeço, já estamos aí batendo quase 120 pessoas. Doutora Celia, sua palestra realmente chamou a atenção, o público vai ser seu daqui a pouco. Vou passar para o professor Renan, que vai também apresentar a doutora Celi e ter um dedinho de prosa com vocês. Muito obrigado. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Renan, do Departamento de Pesquisa do UNES. Gostaria de deixar um abraço aqui ao professor Fabrício, que acaba de dar início a esta fala, né, ao nosso magnífico reitor, professor Stefano, e quero apresentar agora uma grande amiga, professora Celi. Ela é doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela USP. Tem mestrado em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela USP também. E mestrado em Comunicação Social pela Metodista. Ela é pedagoga, ela é referência nacional em pesquisas sobre desenvolvimento de talentos, criatividade, metodologia científica e psicologia da educação. É professora permanente do Programa de Mestrado Profissional em Gestão e Tecnologia em Sistemas Produtivos, do Programa de Mestrado Profissional em Gestão e Desenvolvimento da Educação Profissional no Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. É um prazer, professora Celi, minha grande amiga, que sempre me acompanha em bancas, em eventos, em publicações. Eu sei que todos agora, 136 participantes, 137, terão a honra de ter essa palestra maravilhosa com uma professora tão querida e especial. Um beijo, professora Celi, boa palestra e muito obrigado pelo aceito. Boa noite a todos.
Eu vou, antes de mais nada, pedir para o professor Renan me orientar se a minha fala está sendo ouvida por todos. Tudo bem, professor Renan? Sim, estamos te vendo também. Perfeito. Então, eu quero iniciar agradecendo essa grande oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui com 142 pessoas, com um público tão seleto, falando sobre algo que eu venho estudando, acho que nos últimos 35 anos. Eu quero de antemão agradecer a toda a equipe do evento, em especial ao professor Renan Antônio da Silva, que me fez o convite, que me aproximou dos professores Wanderson, do professor Fabrício e de toda a equipe envolvida nesse projeto. Professor Renan, quero agradecer e já dizer que eu morro de inveja da Unis por ter o professor Renan com vocês. Nós ainda vamos levá-lo para o Centro Paula Souza. Estou brincando, mas é um sonho nosso, porque o Renan é muito querido ali com a gente, tem participado de várias pesquisas, de vários projetos. E eu quero também cumprimentar as pessoas que estão aqui e que, de uma certa forma, algumas delas, eu vi aqui nas inscrições, algumas delas me deram a honra de participarem de pesquisas comigo e também de me permitir orientá-las nos cursos de mestrado em educação profissional. Então, quero cumprimentar a todos. Eu trouxe para debatermos aqui hoje algumas informações e eu vou utilizar um PowerPoint para facilitar e para que vocês não fiquem só olhando o meu vídeo. Essa apresentação depois estará à disposição de quem quiser. Renan, por favor, todos estão vendo a apresentação? Sim, todos. Perfeito, então. Decidimos, né, juntamente com a comissão organizadora, falar sobre o uso de tecnologias na educação profissional. E, de antemão, eu já deixo aqui os meus contatos, que para quem quiser trocar ideias, trocar experiências, trocar aprendizagens, que eu acho que o que nós temos de mais importante hoje na educação é essa troca de experiências e essa troca de informações que faz com que nós tenhamos cada vez mais aperfeiçoamento em nossa aprendizagem. Eu quero, ao falar sobre tecnologias na educação profissional, quero começar a falar sobre algumas forças propulsoras das mudanças. E, no nosso caso aqui, nós temos, na nossa linha do tempo, as 4 revoluções que nos permitiram crescer, desenvolver as nossas tecnologias e chegarmos hoje até as tecnologias de informação e comunicação aplicadas à educação. Então, nesse contexto, nós começamos a ver que nós tivemos lá no passado, por volta de 1800, a nossa primeira revolução, ou seja, nós tivemos a nossa primeira máquina a vapor, ou seja, o poder da água e do vapor, que foi utilizado para criar instalações de produção mecânica. Migramos por volta de 1900 para a eletricidade. Fomos, a partir dos anos 2000, para os sistemas de TI que automatizaram as linhas de produção. E chegamos aos dias de hoje com a tecnologia da internet das coisas, com a nuvem, com tarefas complexas. O que isso tudo quer dizer? Isso quer dizer, por exemplo, que a robótica hoje, a robótica avançada, tem o potencial de eliminar 6,3 trilhões de custos trabalhistas globalmente. Sensacional esses números. A tecnologia em nuvem tem potencial para melhorar a produtividade em 3 trilhões relacionados a gastos globais em TI nos negócios. E além de criar novos negócios, novos serviços, etc. Também são números bastante relevantes. Nós temos hoje uma série de tecnologias disruptivas com base na tecnologia da informação. Essas 12 tecnologias foram levantadas pela McKinsey num estudo de 2013. Então, com base nas tecnologias da informação, hoje nós temos à disposição, eu não sei se temos acesso, mas temos à disposição
internet móvel, automação do trabalho e do conhecimento, internet das coisas, tecnologias de armazenamento em nuvem, robótica avançada, veículos autônomos ou quase autônomos, genômica de última geração, armazenamento de energia, impressão 3D, materiais avançados, exploração avançada de petróleo e gás, energias renováveis, e isto em 2013, quer dizer, hoje, possivelmente, a nossa relação seria bem mais ampla, né? Mas eu preferi trazer os dados da McKinsey para que a gente possa ter aí um contexto mais palpável. E nós temos a educação profissional. O que é educação profissional? A educação profissional, no ensino formal, compreende a formação de profissionais nas escolas técnicas, tecnológicas e também na formação inicial de profissionais que serão incluídos no mercado de trabalho. Ou seja, nós estamos falando aqui de uma formação inicial e continuada, ou qualificação profissional, que são as qualificações de base. Então, aqui eu vou ter, por exemplo, a formação de padeiros, a formação de costureiras, a formação de pedreiros e demais formações iniciais. Na educação profissional técnica de nível médio, associado ao ensino médio, eu tenho os técnicos em eletrônica, técnico em edificações, técnicos em processamento de dados, enfim. Eu tenho a formação em nível técnico. E tenho a educação profissional tecnológica nos cursos de graduação e pós-graduação. Também profissionais formados em nível superior, sendo que todos os objetivos dos 3 tipos de cursos aqui estão focados principalmente no trabalhador que segue para esse mercado de trabalho devidamente capacitado, ou pelo menos assim se espera. Mas nós também temos, no âmbito da educação profissional, o ensino não formal. O ensino não formal composto pela educação corporativa, como as organizações preparam os seus profissionais para que haja alinhamento entre as competências pessoais e as competências organizacionais, para que elas consigam atingir os seus objetivos organizacionais frente a essa mão de obra ou a esse trabalhador devidamente formado. E, juntamente com esse ensino não formal, surgem as capacitações, os treinamentos, a formação continuada, formação permanente e outros. Lembra que eu falei agora há pouco, na tela anterior, sobre os tipos de tecnologias. E nós temos a educação profissional. Como é que a gente faz a convergência, ou como a gente entende a questão das tecnologias dentro da educação profissional? Para isso, a gente tem que entender quais são os nossos desafios primeiro, antes de falar ou do emprego daquelas tecnologias ou de outras na educação profissional. Nós temos alguns desafios na nossa educação pós-moderna que está relacionado a uma educação multicultural. Hoje, com o acesso que nós temos à informação, nós podemos entender, compreender, se quisermos, é óbvio, a cultura em vários países, convivermos com culturas de vários países, mesmo que de forma virtual. Mas na educação pós-moderna, nós temos perda de identidade, ou seja, a tecnologia eletrônica, a automação, a informação generalizada faz com que as pessoas nem sempre se apropriem das suas ideias, dos seus valores, dos seus sentimentos. E aí, nós temos crise de paradigmas. E nesta crise de paradigmas faltam referenciais, ou seja, quem sou eu enquanto cidadão, enquanto homem, enquanto mulher, nesse mundo, nesse país, nesse planeta, como eu me posiciono frente a isso? E muitas vezes nega-se o sistema para se afirmar o indivíduo, o diferente, o atípico. E ainda na educação pós-moderna, nós temos a afirmação como um indivíduo face a uma globalização da economia e das comunicações. Enfim, nós temos um ser, hoje nós somos e trabalhamos com pessoas um pouco diferenciadas do que nós tínhamos no passado, do que as pessoas do passado.
Por quê? Porque a sociedade da informação nos traz, ou nos trouxe, ou vem nos trazendo, algumas formas de pensar ou alguns requisitos que até então não se tinha nas outras revoluções, na primeira, segunda ou terceira revolução, que é a complexidade, interdependência e imprevisibilidade. Ou seja, hoje nós estamos diante de uma quantidade enorme de informações, temos acesso a essas informações, nem sempre sabemos o que fazer com ela, mas nós temos interdependências de situações, mas também imprevisibilidade. Isso por quê? Porque nós temos muita informação, excesso de informação, o que causa ruído. Contudo, esse processo nos traz rapidez, mas como toda rapidez, também temos as consequências. Por exemplo, escassez de espaços e de tempo para abstração e reflexão. Numa aula nesta semana, eu pedi para um aluno para os alunos lerem um texto de 15 páginas. Um aluno do programa de mestrado ficou surpreso, falou assim, nossa, faz muito tempo que eu não leio. Eu falei, mas antes de toda esta pandemia, você estava acostumado a ler textos para o mestrado? Eu falei, pois é, mas agora com a pandemia eu me acostumei mais a ficar com as tecnologias e estou lendo menos. Me assustei com a quantidade de páginas, 15 páginas. Falei, poxa, são questões que nós temos que observar bastante, né? A preeminência da cultura, da imagem e do espetáculo, por exemplo, ou seja, hoje nós estamos mais acostumados, dada essa sociedade da informação, a trabalhar com o gráfico, com a imagem, com o vídeo, de uma certa forma com o espetáculo. E encontramos a transformação das coordenadas espaciais e temporais da comunicação, ou seja, eu estou presente no anúncio das principais informações sempre que eu quiser. E, de uma certa forma, a sociedade da informação me traz uma certa homogeneização cultural. Ou seja, como eu tenho acesso global via redes de informação, via internet, eu acabo também não privilegiando culturas locais, culturas regionais. Consequentemente, de acordo com o Coll e com o Moreno, no livro A Psicologia da Educação Virtual, nós fizemos, a sociedade da informação fez com que surgissem duas novas classes sociais, que são os inforricos e os infopobres. Ou seja, quem tem mais acesso à informação tem necessariamente a riqueza destas informações. Quer dizer, não é só informação, são os equipamentos, são as questões econômicas para adquirir esse material. E, consequentemente, nós vamos ter aí uma classe social com pessoas que têm pouquíssimo acesso às informações. Nós, aqui em São Paulo, estamos numa situação muito privilegiada em algumas escolas, em algumas situações, porque nós falamos assim, e agora as aulas vão ser dadas pelo Teams, agora vai ser pelo Zoom. Perfeito. O que é Zoom, o que é Teams, o que é Google Meet, tudo bem, a gente aprende, mas a gente tem. Eu tenho contato com professores na Bahia, por exemplo, onde o professor pega o seu celular, vai até o estacionamento da escola, trabalha dentro do carro, porque ele não tem internet, ele trabalha dentro do carro, do estacionamento da escola, para usar a internet da escola e para, por meio desta internet da escola, mandar o WhatsApp para os alunos, para quem tem celular. Ou seja, nós temos, no próprio Brasil, uma situação regionalizada, e isto tudo também deve ser questionado do ponto de vista da educação profissional. O uso das tecnologias envolve uma certa aproximação com a realidade de cada espaço, de cada cidadão, de cada município, de cada estado. Então, nós não podemos nunca deixar de considerar que as tecnologias na educação profissional sofrem as características da sociedade de informação. E, nesse sentido, a educação profissional
envolve ou deveria envolver uma educação para todos e com respeito à diversidade, às minorias étnicas, à pluralidade das doutrinas, aos direitos humanos. Deveria ser uma educação multicultural e permanente que priorize o processo de conhecimento, as finalidades do conhecimento. Isso com um trabalho mais significativo, trabalhando a subjetividade, a pluralidade do seu público-alvo. Então, aqui, gente, só para a gente contextualizar um pouco essa educação profissional, essa educação do trabalhador. Essa educação profissional não vai negar o conteúdo, ela trabalha para uma profunda mudança. Ela trabalha com a noção de poder local, com a noção de pequenos grupos, valoriza o movimento imediato, o afetivo, a intensidade, o envolvimento, a solidariedade, a autogestão, enfim. Ela vai trabalhar com temas voltados para a alegria, para o belo, para a esperança, para o ambiente saudável, para a produção, busca de equidade, pressupostos básicos como autonomia, capacidade de autogoverno de cada cidadão, enfim. A educação profissional no contexto da pós-modernidade é uma educação, ou deveria ser uma educação, voltada para o social, voltada para as relações interpessoais. E isto requer equilíbrio entre a cultura local e a cultura regional, requer currículos monoculturais, ou seja, que procuram formar criticamente os profissionais e principalmente os professores que vão auxiliar os seus alunos nesta formação mais pós-moderna, mas para isso a escola precisa mostrar que existem outros tipos de cultura, outras realidades, outros processos, outros tipos de convivência. E é nesse sentido que a educação profissional, que se pretende ser internacional, intercultural, autônoma, ou seja, que se pretende ser um organismo vivo e atuante, ela tem que ter como foco o foco no aluno, ou seja, quando falamos de aluno, falamos de aprendizagem. Então, todas estas informações que eu falei para vocês sobre a educação pós-moderna, foi para a gente chegar nesse ponto. A educação pós-moderna visa, ou deverá visar, o aluno, deverá ter foco no aluno. E se eu tenho foco no aluno, eu estou falando de aprendizagem. É nesse sentido que surge a prática docente, ou seja, se eu estou falando de aprendizagem, eu vou ter uma intenção. A intenção é o que o aluno aprenda, o professor faz isso. O professor, no processo de ensino-aprendizagem, tem uma intenção, une essa intenção com a intenção dos alunos, e a partir de um currículo que representa o conteúdo a ser trabalhado, se criam procedimentos para se depois avaliar se a aprendizagem realmente ocorreu. E é aqui em procedimentos que eu quero parar um pouco com vocês. Quando eu falo intenção, conteúdo, procedimentos e avaliação, eu estou falando da base da didática. E didática é algo que a gente conhece há um bom tempo. Então, quem é o professor que tem didática? Aquele que sabe preparar uma aula. Quem sabe preparar uma aula? Quem sabe trabalhar a intencionalidade, quem conhece os conteúdos e, principalmente, quem aplica ou utiliza procedimentos adequados para esse processo de ensino-aprendizagem. Então, é no quesito métodos, técnicas e recursos que nós encontramos as tecnologias da informação e da comunicação na prática docente, em geral, e na educação profissional, de forma mais específica. Só que o professor sempre buscou formas diferenciadas de ensinar para que seu aluno aprenda. Na educação profissional, o professor trabalha com vários tipos de estratégias, mapas conceituais, dramatização, estudo de caso, lista de discussão por meio informatizado, painel, oficina, júri simulado, peer instruction, aprendizagem baseada em projetos, problematização, aprendizagem híbrida, classe invertida, enfim, nós temos aí uma série de estratégias. Poxa, Celine, então o que mudou? O que há de novo? O que a gente faz de novo? De novo existem
A participação dos alunos, que atualmente, principalmente no ensino superior e na educação profissional, tem que pensar, compartilhar, discutir, tem que se trabalhar a questão conceitual, discussões em grupos, sempre de preferência com casos, com discussão. Perfeito. Novamente perguntamos, o que mudou? Porque isso nós já fazemos. O que mudou? Os recursos. Não, mas recursos nós sempre tivemos. Utilizávamos muitos recursos desde os anos, desde o final do século XIX, século XX. Então, muitos de vocês não tinham nem nascido, mas a gente usava, por exemplo, flanelógrafo. O que é um flanelógrafo? É um quadro revestido com flanela. Nós tínhamos figuras atrás das quais colávamos uma lixazinha, e essa figura ficava aderente a essa flanela, e a gente conseguia ilustrar uma aula fazendo isto. Imantógrafo, por exemplo, é o que hoje vocês conhecem como imã de geladeira. Então, por meio de imãs, a gente conseguia dar movimento às imagens. Blocos de papel, os diafilmes, diapositivos, com som, sem som. Diafilme e diapositivo, para quem nunca ouviu falar, são os slides. Então, se trabalhou muito com slides, se trabalhou muito com rádio. E na década de 1960, muitas pessoas foram alfabetizadas pelo rádio. Existem aulas bem interessantes, aulas narradas pelo rádio, muito interessantes. Só que isso tudo era muito mais difícil para a gente... Funcionou. Era muito mais difícil para a gente poder desenvolver, para a gente poder criar, porque era tudo manual. E surgem, então, novas tecnologias para o ensino vinculadas às tecnologias da informação e comunicação. É aqui que nós vamos nos centrar. É aqui que a gente verifica que surgem tecnologias que realmente começam a fazer a diferença, mas a diferença em quê? Diferença nestas práticas que os professores já utilizavam. Então, a ferramenta pela ferramenta, ela não tem um motivo de ser. Essa ferramenta vai sendo importante conforme ela me auxilia a facilitar processos de aprendizagem que até então eram feitos de forma mais manual, de forma menos prática, vamos chamar assim. Ou seja, por meio destas tecnologias de informação e comunicação é que surgem as tecnologias disruptivas enquanto recursos na educação profissional. Então, nós temos aqui os Jetsons, né? Não sei se vocês sabem, mas os Jetsons foram... a projeção era aproximadamente 2020, né? Como seria o mundo em 2020? Nós estamos vendo aí esse mundo em 2020. Ou seja, um mundo onde saímos de uma situação presencial para uma situação virtual, do dia para a noite, sem nos sentirmos preparados. Eu não sei se nós não estávamos preparados, mas o sentimento de estar ou não preparado é que é o mais forte. Então, nós no Centro Paula Souza, a partir da segunda semana de março, passaremos a dar aula via Teams. Legal, o que é Teams? Do que se trata? Mas tem que verificar quem participa, quem não participa. Como eu faço isso? Como eu registro e-mail? Como eu cadastro? Enfim, hoje, maio, nós estamos numa situação bem mais confortável. Estamos aqui numa palestra online e agora a gente conversa até com uma certa propriedade. O que você vai usar hoje? O Zoom, o Teams, o Meet, o Hangout... Ou seja, são coisas que até 2 meses atrás, 3 meses atrás, muitas vezes nem fazia parte do discurso de algumas pessoas e de alguns professores. E com isso, onde a gente chega? As tecnologias nos trouxeram, e só retomando aqui, gente, estou falando das tecnologias relacionadas à informação e comunicação. Porque na educação profissional nós temos também outros tipos de tecnologia. Por exemplo, na Universidade Corporativa da Companhia de Trens Metropolitanos de São Paulo, se tem alguns simuladores de máquinas de trem.
Ou seja, como é que o maquinista é treinado inicialmente? Por um simulador. Mesma coisa, a formação de pilotos. Nós não queremos que a prática profissional ocorra já colocando a vida deste cidadão ou de outras pessoas em risco. Então, existem os laboratórios de automação, existem várias formas. O que nós estamos falando aqui são sobre as tecnologias de informação e de comunicação. E essas tecnologias de informação e de comunicação começam a surgir a partir da Web 1.0, ou seja, o que é isto? Quando a web foi concebida e se tornou popular, a sua principal forma de atuação era como um repositório de conteúdos, por meio dos quais se podia acessar, baixar arquivos. A gente ainda faz isso hoje, nós temos ferramentas ótimas para isto, mas isto evoluiu. Nós fomos para a web 2.0, que também é chamada de web social. E esta web social relaciona dados e pessoas e facilita uma aprendizagem mais significativa para o usuário. Ou seja, ao relacionar dados, ao relacionar pessoas, elas nos permitem mais acessos, mais contatos e um melhor índice de aprendizagem, principalmente por causa da troca de informações entre equipes. E aí surge uma outra situação, que são os tipos de equipes, os tipos de agrupamentos ou os tipos de trabalho colaborativos que ela nos permite. E chegamos à Web 3.0, ou Web semântica, que nos permite ter informações mais compreensíveis e não apenas localizáveis e acessíveis. Ou seja, nós estamos entrando num processo onde computadores podem realizar as mesmas tarefas que os humanos podem. Não sei se vocês viram na mídia nos últimos dias, mas tem universidades, inclusive universidades de grande porte, trabalhando nos seus cursos à distância, de tal forma que as atividades são corrigidas por robôs. E isto tem quem defenda, tem quem critique, mas é um dos tipos de uso da Web 3.0 ou da Web semântica no contexto da educação. Pois nós vamos ver mais alguns usos a esse respeito. Mas isso acontece por quê? Porque com a internet, com a influência da internet, foram criadas novas ferramentas, novos cenários e novas finalidades educacionais. E dentre esses novos cenários, nós vamos encontrar computadores onipresentes, que é o que nós chamamos de ubiquitous computer. O que é isto? O que é o computador ubíquo? Ou o que é o learning, ubiquitous learning? O que é isso? Isso quer dizer que a pessoa vai ter acesso a um aplicativo, a um aparelho. Por meio desse aparelho, ou por meio de uma etiqueta, alguns acreditam que pode ser até alguma etiqueta relacionada a RFID, uma etiqueta que te permite comunicação via rádio, e isso vai permitir com que você entre no ambiente e os seus dados estejam disponíveis para as pessoas e, consequentemente, será possível saber quais são as suas vontades, desejos, preferências e te oferecer produtos, serviços, situações que sejam do seu interesse. E isto também espera-se que ocorra na educação. Ou seja, os computadores estarão mais sensíveis ao contexto ou à inteligência ambiental, entendendo inteligência ambiental com aquilo que ocorre no ambiente em que o sujeito está localizado, do qual faz parte. Espera-se nesses cenários também que se tenha cada vez mais webs temáticas, ou seja, eu vou estudar animais, por exemplo, eu não vou mais entrar num site ou numa web específica para o ensino fundamental, outra para o ensino médio, outra para o ensino técnico, outra para o ensino tecnológico. Não, eu vou ter webs
com o mesmo conteúdo, mas com vários níveis de profundidade, para que a pessoa possa aprofundar os seus estudos, desde a educação básica até o ensino superior, conforme ela queira. E também acredita-se nesses cenários que nós vamos ter webs com recursos videográficos bem mais ricos do que nós temos hoje. Eu não estou falando aqui de uma Netflix, não é isso, mas sim de um repositório onde a grande maioria dos dados e das informações, de forma abrangente, compreensível, vão estar apresentados por meio de gráficos, por meio de recursos visuais que facilitam a aprendizagem. Então, esta é a tendência, algumas, né, das tendências, 4 tendências que se espera a partir da Web 3.0. Só que essas tendências estão, ou deverão estar, diretamente vinculadas à presença da tecnologia. E aí surgem as tecnologias disruptivas enquanto recursos de ensino para a aprendizagem na educação profissional. Então, aqueles recursos como diafilme, diapositivo, internet, então passam a ter uma outra configuração na educação profissional. Ou seja, com as tecnologias da informação e comunicação, pode-se criar objetos de aprendizagem. O que é isso? Ao invés de eu pegar uma disciplina e prepará-la do começo ao fim, dentro de um conteúdo, eu vou pegar pequenas informações que poderão ser moduladas com outras informações para se criar um todo. Então, eu quero saber como que se desenvolve um determinado software. Isto faz parte de um curso de engenharia de software. Então, este software específico vai ter um objeto de aprendizagem próprio, com uma quantidade pequena de informação, com as quantidades necessárias para a aprendizagem. Só que esse mesmo objeto pode ser utilizado nesse curso, pode ser utilizado num outro curso, num curso técnico para se aprender um outro assunto, mas como pré-requisito eu preciso conhecer esse software, eu posso ter informações em cursos livres, enfim, aqui a gente fala do aproveitamento de informações devidamente preparadas para se cruzar com outras necessidades na educação. E é nesse sentido que a gente acaba encontrando também a realidade virtual, e embora a realidade virtual seja vista como algo futurista, os estudos e a busca de recursos para essa realidade virtual vem desde 1960. Nós tínhamos ali máquinas um tanto grandes, mas que já permitiam esse tipo de realidade virtual, e com a microinformática, e por meio de softwares, isso está se tornando uma realidade cada vez mais próxima da formação do profissional, no contexto da educação profissional. E aí nós temos a videoconferência, como estamos fazendo aqui agora, nós temos os ambientes virtuais, ambientes pagos, como o Canvas, como o Blackboard, ou ambientes não pagos, como o Moodle, enfim. A tecnologia, nesse sentido, avançou muito e disponibilizou muitas opções. Nós temos sistemas de gerenciamento de conteúdo e de aprendizagens que fazem toda a parte de secretaria de uma instituição. Nós temos a realidade aumentada, que é quando você começa a dar foco a situações que muitas vezes você não consegue ver a olho nu. Então, imagine vocês num curso de medicina, hoje é proibido, né, se ter espécies in natura para os cursos de medicina, mas imagine um corpo devidamente escaneado ou devidamente desenhado e se quer observar uma artéria específica. Então, o software me permite verificar, no contexto de um corpo humano, esta artéria específica. E se tem os games, a web, de forma geral, e a representação gráfica
dos programas de aprendizagem. O que é a representação gráfica? Hoje, conforme as minhas intenções, conforme as minhas necessidades, eu consigo reproduzir graficamente o que me for necessário, o que me for interessante. O Center for Learning e Performance Technologies anualmente classifica quais são as ferramentas mais utilizadas na educação ou no processo de aprendizagem, né? São ferramentas para aprendizagem. E eu trouxe aqui para vocês as 20 ferramentas mais utilizadas. Olha que interessante. Hoje, no mundo todo, essa pesquisa é mundial, né? Das 200 ferramentas utilizadas em aprendizagem, hoje o que mais se utiliza é o YouTube. Olha que interessante, ou seja, as pessoas estão valorizando os filmes, estão valorizando os vídeos, estão valorizando as aulas que gravam e colocam nos seus canais. E no segundo lugar, nós temos as buscas no Google, né, que realmente é muito intensa. E em terceiro, nós temos o PowerPoint. PowerPoint, que para muitas pessoas já é algo bastante atrasado, temos outros processos de apresentação de conteúdos e imagem, mas no ranking das ferramentas mais utilizadas para aprendizagem, ele está aqui em terceiro lugar. O Zoom é em 10º, né? Vocês devem ter acompanhado na mídia a crise do Zoom, porque o Zoom não consegue comportar todo o volume de clientes que ele teve nos últimos 3 meses. E quando a gente vai para o Teams, nós estamos ali com o Teams em 11º lugar. E temos aqui uma novidade. Vocês conhecem, não sei se vocês conhecem o LinkedIn Learning, que está em 13º lugar, mas por causa da pouca popularidade que ele ainda tem. O LinkedIn Learning é uma ferramenta de capacitação de profissionais, capacitação, treinamentos, etc. Depois temos o WhatsApp e Facebook, Skype, Articulate. Articulate é uma ferramenta para se criar conteúdos educacionais para a web. Creio eu que nos próximos meses, ou este ano ainda, essa pesquisa vai ficar interessante, porque tudo isso vai mudar e muito. Possivelmente, o Microsoft Teams vai crescer, vai subir muitos scores aqui, por alguns detalhes, e eu acho que nós, do Centro Paula Souza, contribuímos para isso. Porque hoje, no Centro Paula Souza, são 300 mil alunos usando Teams, e são 15 mil professores dando aulas pelo Teams. Então, isso quer dizer que esse volume vai crescer muito. Ao mesmo tempo, juntamente com o Teams, muitos professores resolveram utilizar o WhatsApp para se comunicar de uma forma mais segura. Eu não sei se vocês viram aqui, mas eu pedi para o professor Renan me auxiliar a ver se a imagem estava aí mesmo, se vocês estavam ouvindo minha voz, porque muitas vezes eu não tenho essa real noção. Com o WhatsApp, eu me sinto mais segura. Então, Renan, deu tudo certo? As pessoas estão ouvindo? Estava correto? E com isso, nós temos aqui no WhatsApp uma outra questão. Sempre se questionou que o ensino à distância era muito isolado, afastava muito as pessoas. E por meio do WhatsApp, está acontecendo o inverso. Eu tenho notado que nas aulas online com as quais eu venho trabalhando, as pessoas estão muito mais próximas, principalmente por causa do WhatsApp. Então, às vezes é uma brincadeirinha, é uma informação, é uma foto, mas isso tem aproximado as pessoas num período de isolamento um tanto drástico. Então, fica aqui para vocês o rol das ferramentas mais utilizadas. Mas e aí, Celi? O que muda na educação? O que muda na aprendizagem? Tudo bem. O professor sempre preparou suas aulas, o professor sempre trabalhou com intencionalidade, com os conteúdos relacionados ao currículo, e sempre trabalhou com recursos, com procedimentos, com métodos, com técnicas. O que muda? O que realmente pode ser considerado disruptivo? Nós temos, por exemplo, na inteligência artificial, principalmente na rede britânica Collaboration, .ei, nós temos a inteligência artificial para auxiliar professores
na formação de classes. Olha só, os professores conseguem agrupar alunos por classe, conforme os perfis que esses alunos apresentam. Então, muitas vezes, no ensino presencial fica fácil eu saber mais ou menos qual é o estilo de cada aluno, o estilo de aprendizagem, para que possam trabalhar em grupos. A inteligência artificial começa a ser utilizada para dar informações para o professor a respeito das características específicas dos alunos. Isto na educação profissional vai ser muito interessante quando essa ferramenta estiver mais popular, porque ela também poderá auxiliar num rol grande, né, de pessoas participando de um curso à distância, poderá auxiliar pessoas a se agruparem conforme perfis similares ou não, né, conforme perfis diferentes, mas é uma ferramenta, é um recurso para o professor. Nós também temos, como tecnologia disruptiva, os dispositivos móveis, ou seja, eles conseguem reconhecer onde está, interagir com redes, detectar conteúdos e serviços locais, que é aquilo que eu tinha falado para vocês do Ubiquitous Learning. Ou seja, eu dou informações, eu consigo fazer simulações, eu consigo entender os interesses dos alunos, ou das pessoas, estando no mesmo local, com tudo isso no mesmo local de trabalho, no local em que esse aluno se encontre. Eu tenho também, dentro das tecnologias disruptivas, uma série de cursos grátis. Eu tenho os MOOC, né, Massive Open Online Course, que me permite fazer cursos rápidos. Eu vou ter aí como exemplo a Khan Academy, o Coursera, Udacity, edX, ou seja, eu tenho vários cursos hoje que são totalmente gratuitos, totalmente digitalizados, que utilizam ferramentas e que permitem com que se dê continuidade à aprendizagem desse profissional. Perfeito, até aí. Mas, novamente, o que há de novo? O que há de novo são os contextos nos quais tudo isso ocorre. Eu tenho que entender hoje que a internet, ela atua sobre 4 cenários. Ela atua sobre o cenário educacional, mas também sobre o cenário profissional e laboral, comunitário e pessoal. Isso dentro de cenários sociais. Mas as tecnologias da informação, aliás, a sociedade da informação, por meio dela, as tecnologias começaram a ter forte influência nas questões econômicas e não só nas sociais. E a questão educacional é um reflexo da situação ou do cenário social. E com isto, por meio das tecnologias, espera-se que as pessoas aprendam a atuar com autonomia, a interagir com grupos socialmente heterogêneos e utilizar recursos e instrumentos de maneira interativa. Este é o grande desafio na educação profissional, é levar esse profissional a atuar com autonomia, interagindo com os grupos e utilizando recursos. Mas como que eu vou colocar isso na minha prática profissional? Na sua prática profissional, além dos recursos, da verificação se tem os recursos próprios, tem que se começar a pensar como é que eu formo autonomia no sujeito. Lembrando que muitos de nós, pelo menos o pessoal da minha geração, vem de um período educacional onde não se tinha muita autonomia. Pelo contrário, o aluno, no contexto da educação tradicional, ele era mais um repositório de informações, se tinha pouca interação. Então, como é que eu, professora, mudo meus paradigmas para ajudar a formar esses novos profissionais, tendo-se em vista esses cenários sociais com os quais temos que atuar. E esses cenários educacionais prováveis nos levarão a uma espécie de educação sem paredes. Nós não estamos negando aqui a questão da escola. O que nós estamos falando é que a educação vai ocorrer em qualquer lugar. Nós vamos ter salas de aula e escolas cada vez mais virtualizadas, com mais e melhores infraestruturas,
com mais equipamentos. Nós vamos ter expansão das salas de aula e das escolas para outros espaços, como bibliotecas, museus, centros culturais. Nós vamos ter um cenário global e onipresente, como se fosse uma mega escola, onde as tecnologias móveis e as tecnologias rede sem fio vão permitir com que a gente aprenda em qualquer lugar, em qualquer situação. Mas, novamente, eu deixo aqui um questionamento. Aprender o quê? E é nesse sentido que, mesmo diante das tecnologias disruptivas, o professor se torna imprescindível. Ah, mas as tecnologias vão tirar o emprego dos professores. Só se ele quiser. Só se o professor quiser. Porque hoje somos cada vez mais carentes de bons conteúdos a serem trabalhados por meio das mídias. E eu falo isso com propriedade, porque eu venho trabalhando com a produção de conteúdos para tecnologias nos últimos 25 anos. Então, eu não estou falando apenas a respeito do que eu acho, estou falando do que eu faço, do meu lado corporativo, porque além do lado acadêmico, eu trabalho para a área corporativa ou para a área de produção de conteúdos para instituições de ensino. E cada vez mais o que se pede são conteúdos criativos, conteúdos que sejam capazes de serem veiculados por um determinado tipo de tecnologia. Então, de forma nenhuma, nós vamos deixar de lado o papel do professor. Ah, mas depois que uma instituição fizer um certo número de conteúdos, não vai precisar mais do professor. Como a sociedade da informação é extremamente ativa, o que se prepara hoje tem prazo de validade para, no máximo, 1 ou 2 anos. Então, o professor vai estar em constante preparo. Claro, se esse professor mudar o seu paradigma do que vem a ser aprendizagem. Se ficar somente no contexto de compreensão de que o aluno é um repositório de suas informações, aí realmente esse professor talvez não tenha espaço na sociedade atual. E para isto, para que esse professor esteja sempre no meio educacional, ele tem que saber planejar. Planejar para produzir, para implementar e depois avaliar. E esse planejar envolve identificação de necessidades, delimitar o problema. Mas delimitar o problema é coisa de quem faz mestrado e doutorado. Não. Delimitar o problema é saber o que eu quero. Quando eu falo problema, eu estou falando em perguntas. Que perguntas eu quero responder por meio do processo de aprendizagem? Para qual público? Para formar que tipo de equipe? Quais são os meus objetivos, conteúdos? Quais são os meios nos quais isso ocorre? E aí sim eu começo a redigir esses conteúdos, ou roteiros de atividades, ou materiais didáticos, e por meio dos quais eu vou veicular essa informação. Aí depois, tudo bem, eu utilizo uma ferramenta para distribuir esse material, orientar os alunos, mas eu preciso ter essa visão do todo, desse planejamento, para que eu possa atuar plenamente frente às tecnologias disruptivas. E, novamente, afirmo ou confirmo o que eu tinha falado anteriormente, né? Os processos de ensino-aprendizagem, ou os processos de ensino que levam à aprendizagem, sempre vão estar vinculados à tecnologia, sejam elas mais modernas ou sejam elas remotas. E essas tecnologias têm por função nos trazer recursos que levam a essa aprendizagem. E cabe a nós, professores, sabermos trabalhar exatamente com esse contexto. Lembrando que o que nós temos de diferencial nos tempos atuais, nesse tempo pós-moderno, é a aprendizagem. E as tecnologias devem ser vistas como recursos que me levam a essa aprendizagem. Por isso, talvez, mais do que conhecer tecnologias, o professor precise... eu falo professor, mas pode ser o agente de educação profissional numa organização, no processo de educação corporativa. Esse agente, esse ator, ele tem que saber o que é aprendizagem. Saber tecnologia, conhecer tecnologia, a gente aprende a fórceps, como fizemos agora. Mas conhecer como meu aluno aprende, para utilizar os melhores recursos no processo de ensino que eu lhe permito, aí requer bastante esforço desse professor.
dos envolvidos com o processo de ensino-aprendizagem. E assim, pessoal, eu encerro perguntando para vocês, onde estamos e para onde vamos, né? Nós não temos essa resposta ainda, mas nós temos que tomar muito cuidado para não agirmos como o Fred Flintstone na espaçonave aí dos Jetsons, que ele não conhecia, né? Ou seja, como é que eu atuo frente aos novos processos e às novas tecnologias da educação em prol da aprendizagem dos nossos alunos. Então, eu quero agradecer muito a participação de todos, quero agradecer novamente a oportunidade que me foi dada para estar aqui com vocês, conversando sobre tecnologias, que eu não vou dizer que é uma paixão, porque se eu disser que é uma paixão, eu me comprometo com a análise crítica da utilização da mesma, ou das relações sociais que ela estabelece. Mas eu posso falar que é algo com o qual eu venho me preocupando nos últimos 35 anos, fazendo alguns estudos, orientando alguns trabalhos e produzindo alguns artigos e livros a respeito. Então, eu agradeço muito, ficam aí os meus contatos e eu fico à disposição de vocês para o que quiserem. Professora Celi, muito obrigado pela excelente, brilhante palestra. Enquanto você estava falando, eu estava mandando algumas perguntas para o seu WhatsApp, depois você dá uma olhadinha. Eu tenho algumas questões aqui de alguns alunos, aí você já olha as questões que eu fiz, são várias, né? A questão da desigualdade social, né? Nós que somos da área da educação, percebemos muito que isso é evidente e sério no Brasil, né? E agora a tecnologia está tendo um boom nos noticiários por conta do Enem, né? Por conta dessa desigualdade social e educacional. Aí a Ana Elisa, ela fez uma pergunta. As escolas estão planejando uma maneira dos alunos que não têm acesso à internet para estudarem? Olha, professor Renan, eu vou ser muito sincera com relação ao que eu tenho observado aqui no estado de São Paulo, tanto na educação técnica e tecnológica, quanto na rede particular de ensino. Eu acho que as escolas ainda estão um pouco mais preocupadas em ter ferramentas e ensinar os professores a utilizá-la. Eu acho que isto precisa ser ampliado e precisa se entender a realidade do aluno. Eu ajudei uma escola particular a fazer uma reflexão há pouco tempo, logo que começou nessa pandemia, na qual a escola já tinha uma pesquisa onde se indicava se a família tinha ou não um computador. E tinha. Então está lá, a família tem equipamento. Só que a questão não é essa, a questão é, tem quantos? A família é composta de 2 ou 3 filhos, pai e mãe. Tem um computador. A escola nunca se preocupou em saber se havia um computador disponível para a criança estudar. Então, eu acho que nós estamos muito aquém ainda da discussão do Enem. Nós não sabemos nem se o nosso aluno tem acesso. E, às vezes, a gente fala de forma arrogante, aqui em São Paulo, principalmente no Centro Paula Souza, todos os alunos têm acesso ao Teams. Perfeito, isso é verdade. São 300 mil pessoas com acesso ao Teams. Mas eles têm computador ou um smartphone para acessar? Nós temos escolas cuja direção e coordenação da escola, principalmente a direção, pega os materiais que os professores colocam no ambiente virtual, imprimem, e alguém da família vai buscar atividade impressa na escola. Uma outra escola que eu acompanhei também, e espero ter contribuído, a escola ficou com medo que os pais, isso numa escola de ensino fundamental, a escola ficou com medo que os pais achassem que as crianças não estavam recebendo conteúdo suficiente. Então, qual foi a dinâmica? A dinâmica foi trabalhar com o Google Classroom, onde os professores mandavam os materiais, os pais tinham que imprimir,
para a criança fazer as atividades, para o aluno fazer as atividades, e uma vez por mês levar uma pasta para a escola para o professor corrigir. Então, a questão, eu acho que está muito aquém ainda do Enem. Para o Enem, nós podemos pensar, o aluno pode estudar, ele tem aí vários cursos específicos, tem universidades que estão dando cursos específicos, mas como esse Enem vai ser feito? Ele vai continuar sendo presencial? Ele vai ser impresso? Ele vai ser virtual? Como é que vai ser isso? Então, minha opinião particular, eu acho que nós estamos querendo ser mais realistas do que o rei. Nós temos muitos problemas ainda a serem resolvidos do que apenas a indicação de alguns decretos a respeito de como certificar a qualidade da informação de determinados alunos de uma determinada área de formação. Olha, tem um polo Aparecido de Goiânia com o microfone ligado, mas vamos lá. Pessoal, existe um link para vocês preencherem para a presença, tá? Para vocês terem o certificado. Celi, querida, nós sabemos também que a escola, eu já fiz um debate contigo sobre isso em São Paulo, que infelizmente a escola muitas vezes ela se tornou um depósito, né? Muitos pais colocam as crianças, quanto mais tempo, melhor. Quanto mais cansadas, melhor para chegar em casa e dormirem, né? E também a escola é usada por muitos alunos como único local de alimentação. A criança se alimenta apenas porque passa fome, ou também a escola é um local de refúgio contra estupros, contra assédios e tudo mais. Quando temos a tecnologia, aquela lousa digital, que é muito chique e tudo mais, sabemos que muitos professores são preparados para tal e chegam em casa, os alunos, nem comida eles têm, né? A tecnologia, ela aparece com força para ajudar, sim, nós professores, mas em certas localidades, a população é esquecida, porque nem sabe o que é um celular, né? A população é esquecida porque não tem professores capacitados, e eu não falo isso em capacitação por título, né? Amanhã eu vou falar sobre isso em minha palestra, porque não é isso que gera conhecimento. Conheço muitas pessoas que têm muito mais conhecimento de vida do que muitos doutores que lecionam por aí, mas é uma pergunta da Valquíria agora, porque senão eu vou me estender muito nessa palestra que está incrível, tá bom? Aonde nós, futuros professores, vamos atuar nestas tendências? Creio eu que seja nas tendências da tecnologia, né? Para não sermos robotizados ou deixados como apenas um número, né? Que isso é horrível na área da educação. Como a senhora acha? O que a senhora acha sobre isso? Renan, eu milito em cima de uma causa que se chama aprendizagem. A tecnologia, para mim, é recurso. Então, se eu puder falar em algo no qual o professor deva se aprofundar, é na aprendizagem. Porque é por meio da aprendizagem que a gente traz o aluno para a escola e a gente ajuda esse aluno a desenvolver a sua identidade, a saber o que ele gosta, o que ele não gosta e saber optar. Nós não vamos ter acesso por exemplo, ao tipo de violência que esse aluno sofre, muitas vezes nas suas casas. Mas nós temos acesso à formação desse aluno para optar a respeito do que ele quer, do que ele deseja e como ele tem que olhar para essa realidade. Com relação à escola propriamente dita, eu faço um trabalho, eu chamo de trabalho social. Eu não sei se vocês sabem, mas o professor brasileiro não pode comer a merenda escolar. E alguns professores já foram, inclusive, exonerados por causa disso. Isso é uma legislação federal. Eu estou trabalhando em prol disso, porque hoje, em termos de alimentação, você tem toda a razão, tem crianças que vão para a escola para comer.
mas, ao mesmo tempo, essa criança não tem condições de se apropriar dessa alimentação, de verificar a qualidade. Também são poucas as esferas, ou instituições, ou municípios que fazem esse controle de qualidade. Enfim, de uma certa forma, a escola assumiu o papel da família e da sociedade. E eu acho que as tecnologias devam ser trabalhadas não para conter essa defasagem, mas sim para trabalhar a aprendizagem, para que, com uma forte construção da identidade desse aluno, ele mesmo saiba trabalhar em cima daquilo que ele quer e ele seja um forte influenciador na sua família. Citando como exemplo, hoje, dificilmente alguém entra num automóvel e não coloca o cinto de segurança. Isto só ocorreu porque a grande base para que isto ocorresse foram as crianças, principalmente nos anos 80, início dos anos 90, onde, por meio da aprendizagem, as crianças aprenderam a importância de salvar vidas por meio do cinto. E esta criança levou esse tipo de conscientização para as suas casas. E isto a gente só faz se o professor souber como é que esse aluno aprende, se ele tiver acesso a recursos que não precisam ser necessariamente os recursos tecnológicos da informação e da comunicação. Mas se esse professor souber como esse aluno aprende, souber como levar essa visão de mundo para este aluno, a sua identidade, para formar a sua identidade, o seu self, eu acho que nós seremos muito mais felizes. Por isso que, se eu tiver que militar de alguma forma, eu milito pela aprendizagem. Esse é o meu lema. Obrigado, professora. E para encerrar, gostaria de agradecer imensamente por sua fala, por seu carinho, né? Todo mundo gostou aqui, muitas pessoas elogiando. Eu sei que eu conheço seu trabalho, sou seu amigo de pesquisas, de publicações, e sei da sua competência. Então, eu queria agradecer pela sua fala, pela sua amizade, e sei que o Grupo Unis está de portas abertas para te receber em muitos outros eventos e tudo mais, tá bom? Professor Renan, eu quero agradecer muito, muito a você, a toda a equipe da Unis, em seu nome, porque foi uma grande oportunidade estar aqui falando sobre algo que eu considero muito importante. Reforço, professor Irã, nesses agradecimentos, o agradecimento pela sua parceria, pelas publicações, e que venham aí muitos trabalhos, muitos livros, muitos artigos a respeito da importância das tecnologias na formação deste nosso aluno, deste nosso cidadão, e também a respeito dos processos de aprendizagem para que este professor se sinta mais confortável com o seu trabalho, processo de ensino-aprendizagem. Sou muito grata e, professor Renan, esperamos vê-lo em breve aqui em São Paulo. Pode deixar, irei participar de algumas bancas, será um prazer, tá bom? Ou virtualmente, né? As bancas, pelo menos 2 já estão agendadas. Com certeza, realmente. Pessoal, obrigado pela participação de todos. Agora teremos, eu vou colocar agora, uma sessão de apresentações via YouTube, tá bom? Muito obrigado pela participação dos alunos, da equipe técnica. Também, novamente, deixo o agradecimento ao nosso magnífico reitor, professor Stefano, ao Felipe e a todos, professor Fabrício, professor Alessandro. Um grande abraço e até mais. Tchau, gente.